Os 3 demônios que se rebelaram. Revelações sobrenaturais de conflitos celestiais divinos. Quando a lua cheia brilhava intensamente no céu de São Miguel, algo sombrio se aproximava da pequena comunidade. Ana, uma mulher de fé inabalável e líder do grupo de oração local, sentia um frio na espinha. Os ventos pareciam sussurrar segredos, e as sombras nas ruas se alongavam de maneira estranha, como se as trevas estivessem tecendo uma trama maligno contra os fiéis. E aqueles 3 demônios, eles haviam sido enviados das profundezas para semear caos, dúvidas e medos entre aqueles que uma vez eram unidos pela luz do Senhor. A festividade em homenagem a São Miguel Arcanjo deveria ser uma celebração de alegria e renovação de fé, mas uma nuvem densa pairava sobre a cidade. Olhares desconfiados e discussões acaloradas tornaram-se comuns, como se algo invisível estivesse fomentando a discórdia. Ana sabia que era hora de agir, e a única arma que possuía era sua fervorosa oração. Numa madrugada silenciosa, enquanto todos ainda dormiam, Ana se entregou totalmente a Deus. Com as mãos levantadas ao céu, clamava por proteção e sabedoria. Foi então que, em um instante que parecia eterno, ela teve uma visão. A necessidade urgente de unir a comunidade em uma corrente de oração. A fé inquebrantável é a chave, sussurrou-lhe o Espírito Santo, e a luz de compreensão a envolveu. Mas como convencer os outros? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema. E muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana convocou todos para um dia especial de oração e jejum, insistindo que deixassem suas dúvidas de lado. Contudo, muitos ainda hesitavam, e quando Isabela, sua filha mais nova, adoeceu gravemente, o desespero tomou conta do coração de Ana. As lágrimas escorriam por seu rosto ao ver a garotinha frágil no leito. Buscou ajuda médica, mas em seu interior uma voz a sussurrava: a cura verdadeira só viria pela fé. Sem perder tempo, Ana planejou um culto na beira da lagoa sagrada da cidade. O local, onde a presença de São Miguel era sempre sentida, era o cenário perfeito para enfrentar as forças das trevas. Quando as vozes da comunidade se elevaram em unidade em oração, nuvens escuras começaram a se formar no céu. Relampejos cortavam o ar e uma tempestade parecia iminente. Mas no momento mais tenso, quando os demônios se revelaram como sombras torpes e grotescas, a fé da comunidade se tornou um grito poderoso que desafiava a escuridão. Uma luz incandescente iluminou a lagoa enquanto a congregação clamava. O coração de Ana pulsava forte e ela sabia que um milagre se aproximava. Mas a batalha espiritual estava longe de acabar. A pergunta ecoava em sua mente: seriam seus esforços suficientes para derrotar as sombras, ou elas a levariam à completa desolação? Com o clamor da comunidade sustentando-a, ela se manteve firme, preparada para o que estivesse por vir. A verdadeira luta estava apenas começando. O sol começava a se erguer timidamente no horizonte, projetando raios dourados que se entrelaçavam com as nuvens carregadas acima da lagoa. Ana sentiu seu coração bater mais forte, enquanto via a luz penetrar as trevas que cercavam a comunidade. A presença de São Miguel parecia se intensificar, como se o próprio ar estivesse vibrando com a força do céu. As vozes de oração se tornaram um só eco, uma melodia de fé que ressoava no íntimo de cada um presente.
A cada palavra, uma luz mais intensa se formava, como se as orações realmente desenhassem algo poderoso no espírito. E no meio da tempestade, Ana avistou aquilo que poderia ser seu maior desafio. As sombras grotescas estavam mais visíveis, contorcendo-se em formas horripilantes e riendo com desprezo. Em nome de Jesus, eu clamo por libertação. Ana gritou, sua voz impressionando até mesmo a si mesma pela força que encontrou. Sentiu um calor percorrer seu corpo, como se a luz divina a envolvesse em um abraço seguro. Mas os demônios não estavam prontos para recuar. Uma das sombras, maior e mais ameaçadora, falou com uma voz rouca. Você acha que suas orações podem nos deter? Sua fé é frágil como a luz de uma vela diante de uma tempestade. Um murmúrio de desânimo percorreu a comunidade, e Ana viu as faces de seus irmãos se contorcerem em medo. Era como se as palavras daquela criatura pudessem semear dúvida em seus corações. Mas naquele instante, uma onda de determinação surgiu dentro de Ana. Não somos sozinhos, e a luz de Cristo também habita em nós, exclamou, unindo suas mãos com as de cada membro presente. Ela poderia sentir a energia vibrante da fé coletiva crescendo. As palavras se tornaram mais intensas, transformando-se em um clamor que desafiava as trevas. Cada oração se tornava uma arma, uma luz que resplandecia, empurrando as sombras de volta. Ana viu Isabela, frágil, mas iluminada pelo poder do Espírito Santo, levantando sua pequena mão e sussurrando, Mamãe, eu estou aqui, e eu acredito. Uma onda de esperança inundou o ambiente. Ana, percebendo a força daquele momento, começou a declarar as promessas de Deus. Nada é impossível para aquele que crê, ela exclamou, e cada frase parecia atingir as sombras, como flechas certeiras em um campo de batalha. As nuvens começaram a se dispersar lentamente, e a luz soltou raios, fazendo com que as sombras se encolhessem e tremessem. O demônio que havia falado antes, agora, com um olhar pleno de raiva, gritou, Vocês não passarão. A discórdia que semeamos se fortalece em seus corações. Ana percebeu que a batalha não era apenas contra seres malignos, mas também contra as dúvidas que cada um carregava. Precisava de um plano, algo que unisse ainda mais os corações e as almas ali presentes. Precisamos de um ato de amor, um símbolo de nossa fé e unidade, ela exclamou. Com isso, a ideia de um batismo coletivo surgiu. Era a oportunidade perfeita para manifestar a força da comunidade e dar um passo decisivo em fé. Vamos descer juntos à água, vamos consagrar nossas vidas e clamar por libertação e cura. Ao ver a convicção nos olhos da mãe e da filha, outros começaram a se mover. Uma a uma, as pessoas começaram a se aproximar da margem da lagoa, prontas para entrar nas águas sagradas. O som das passadas se misturava às orações e, para Ana, aquilo era mais que um gesto, era uma declaração de vitória. Mas enquanto a primeira pessoa começava a ser mergulhada, uma risada horrenda ecoou, interrompendo a celebração. As trevas ainda não haviam sido derrotadas. Uma luta monumento estava prestes a se intensificar. O que mais a comunidade enfrentaria naquele momento decisivo? O que acontecerá quando o poder de Deus se encontrasse diretamente com as forças do mal? As perguntas pairavam no ar, e a luz diante da lagoa brilhava intensamente. Mas as sombras ainda estavam ali, prontas para revidar. O silêncio que se seguiu à risada horrenda parecia espessar o ar ao redor da lagoa. As vozes de oração, antes firmes, hesitaram enquanto cada um avaliava a intensidade daquele momento. Ana observou os rostos de sua comunidade. Havia temor, mas também uma centelha de coragem que não se apagava. A ousadia tomava forma em seus corações. Cada um já havia experimentado personalidades malignas em suas vidas, mas agora estavam reunidos, armados com a luz que surgia de suas almas.
Não vamos desistir, Ana gritou, sentindo a energia pulsante da presença divina que permeava o ambiente. A luz de Deus está em nós, juntas somos mais fortes. As palavras dela ressoaram como um eco nos corações aflitos. Inspirados por seu fervor, mais mãos se uniram, mais vozes se elevaram em clamor. O que antes parecia um ato sem esperança, agora se tornava uma resistência coletiva diante da adversidade. Os demônios, percebendo a mudança no clima, ampliaram sua fúria. A sombra maior avançou, se expandindo como um manto escuro. Vocês acham que podem desafiar o que somos? Nós somos a dúvida, a tristeza e a angústia. Vocês não têm poder. Ana fechou os olhos por um instante. Naquele silêncio interior, ela buscou a visão de São Miguel, o arcanjo da batalha. São Miguel, guerreiro celeste, esteja conosco. Nossas vozes podem não ser suficientes, mas juntos, com a tua ajuda, seremos forças imbatíveis. Nesse instante, uma onda de luz brilhou do céu, e Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um clarão atravessou as nuvens, quase como um sinal de que o céu respondia ao chamado da fé. Os murmúrios de dúvida se transformaram em gritos de esperança. A água da lagoa começou a ondular, refletindo a luz crescente, como se estivesse ansiosa para receber cada um ali. Isabela, ao lado da mãe, começou a cantar uma canção alegre que ecoava em seus pequenos lábios. As palavras da música eram sobre libertação, amor e confiança no Senhor. Ana viu que outras crianças acompanhavam a filha, e sem perceber, a melodia invadiu os corações dos mais velhos como um bálsamo de cura. A sombra, ouvindo a música, ficou momentaneamente paralisada. Era como se a pureza da fé infantil criasse um escudo ao redor do povo. O demônio principal urrava, furioso, e as sombras começaram a esfumaçar, mas ainda resistiam. Esta música não pode vencer a treva. Pode sim, Ana retorquiu, firmando os pés na terra, porque esta música vem do nosso amor, e o amor é mais poderoso que qualquer medo. A cada verso, a luz na lagoa brilhava intensamente, fazendo as trevas encolherem. Mas Ana sabia que não bastava apenas uma música. A comunidade precisava de um ato final que selasse a vitória. Vamos entrar juntos nas águas. Com cada passo que damos em fé, expulsamos a dúvida e declaramos a vitória de Cristo sobre nossas vidas. Com a coragem renascente, o grupo começou a marchar em direção à água sagrada. O impacto do ato coletivo reverberava como um trovão no céu, e Ana sentiu que uma barreira divina estava prestes a ser rompida. A primeira gota de água gélida tocou seus pés, e em resposta, uma corrente de energia surgiu. Mas antes que o ato pudesse se completar, outra voz grave e ameaçadora soou. Vocês ainda não sabem o que virá. A batalha está apenas começando. Preparem-se para o que se aproxima. Ana congelou, imediatamente alarmada. A vitória ainda estava longe, e um novo tipo de medo começou a se infiltrar em sua mente. O que seria essa nova ameaça? Como a comunidade enfrentaria esse desafio que pairava sobre eles? Uma conexão invisível entre o céu e a terra estava prestes a ser desvelada, trazendo com ela a promessa de transformação ou devastação. Ana e a comunidade se olharam, as emoções borrifando o ar tenso ao redor da lagoa. O aviso do demônio ainda ecoava em suas mentes, uma sombra de dúvida tentando se infiltrar em seus corações. Mas a luz que começava a se espalhar em meio à escuridão era mais forte. Eles já haviam sentido o poder da coletividade, e agora cada um estava decidido a não recuar. Olhem para a água, sussurrou Isabela, apontando com a mão pequena. A lagoa, antes calma, agora parecia uma mulher em trabalho de parto, agitando-se na iminência de algo grandioso. A luz refletida em sua superfície dançava como se estivesse viva, prometendo algo além do que os olhos podiam ver. Ana, com a determinação ardente, tomou a dianteira. Se a batalha está apenas começando, então vamos avançar com fé.
que cada um de nós entre nas águas como um pacto de amor e liberdade. Ao ouvir isso, os membros da comunidade começaram a se mover, formando uma fila atrás de Ana. Cada passo na água era um ato de coragem, um grito silencioso de fé. As crianças, lideradas por Isabela, seguiam com a força coletiva daquele momento. Suas canções se elevando mais alto, inflamando os corações aflitos. Nesse instante, a sombra que pairava ameaçadora começou a se contorcer, sua forma tornando-se mais incerta, como se já estivesse sendo desfeita pela luz. Os demônios, percebendo a ousadia do povo, se voltaram para eles com um desdém ainda mais profundo. Estão apenas brincando, não sabem o que está por vir. Se não sabemos, vamos descobrir juntos, gritou um dos homens da comunidade, levantando a voz acima do clamor. Ele deu um passo à frente, e com isso os demais seguiram, entrando mais adentro nas águas. Como um eco divino, a água da lagoa começou a brilhar intensamente. Cada gota parecia agora uma canção de vitória, trazendo consigo a lembrança de promessas antigas. Ana sentiu como se aquele batismo de luz estivesse lavando não apenas seus corpos, mas suas almas. Nesse despertar de fé, uma revelação súbita tomou conta de Ana. Ela se lembrou das tradições de sua avó, que falava dos 3 demônios que habitavam entre eles em diferentes formas: a ciúmes, a ansiedade e o medo. Cada um servia para dividir e enfraquecer, mas, juntas, as pessoas tinham em suas mãos a força para destruí-los. Com essa ideia pulsando dentro dela, Ana gritou: "Vamos nos libertar das correntes que nos prendem. Nós não somos escravos do medo, da dúvida ou da divisão." A resposta foi uma onda de gritos e orações, como um clamor fervoroso que atravessava os céus, clamando por assistência divina. Enquanto isso, as águas da lagoa começaram a se agitar ainda mais. A luz agora não apenas iluminava, transformava. O brilho crescia, como se estivesse chamando seres celestiais em auxílio. Ana pôde sentir um calor gentil envolvendo a todos, e a atmosfera estava carregada com a promessa de um grande milagre. Vidas estavam prestes a ser mudadas, e a batalha entre luz e trevas ganhava novos contornos. Mas quando a luz estava prestes a alcançar seu clímax, uma risada mais densa e sombria ecoou, cortando o ar como uma faca afiada. Vocês acham que uma simples canção e algumas palavras podem derrotar o que sou? Estou apenas começando a mostrar o verdadeiro poder das trevas. Sussurros de medo começaram a surgir entre os membros da comunidade. Ana percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando e que poderia haver um preço a pagar para garantir a vitória. Como enfrentar essa força sombria que parecia derrubar cada ato de fé? Ela olhou para os rostos ao seu redor e soube naquele momento que a única alternativa era avançar. A luz ainda brilhava dentro dela e dentro de cada um. Era hora de lutar, não só por si próprios, mas por todos os que se perderam na escuridão. A vitória clamava por sua resposta, e o futuro aguardava, mistério em cada batida. O que mais poderia se revelar neste embate cósmico? Quais verdades ocultas estariam prestes a emergir, transformando o tecido da própria realidade? Ana sentiu seu coração acelerar, enquanto as palavras do demônio ecoavam em sua mente. A escuridão parecia deslizar como uma neblina fria, tentando envolvê-los, mas a luz da lagoa pulsava como um farol, resistindo firme. O calor divino que aquecia seus corpos agia como uma armadura, imune ao medo que ameaçava tomar conta. Unidos! A voz de Ana ressoou com força e sua determinação se espalhou como ondas em um lago tranquilo. Nunca estivemos tão juntos como agora. Vocês sentem isso? Esta luz nos fortalece. Os membros da comunidade se entreolharam, tocados pela chama que Ana acendera neles. Avançar juntos, cantar juntos, acreditar juntos.
Aquele era o verdadeiro poder. Cada um começou a respirar mais fundo, sentindo a presença de algo sobrenatural se juntar a eles. Isabela, com a inocência de uma criança, olhou para os adultos e soltou um grito de alegria. Ela está certa! Vamos todos cantar! Nossa canção é mais forte! E com isso, umas poucas notas começaram a sair da sua pequena garganta. Logo, todos estavam acompanhando, suas vozes se misturando em um coro de esperança. A luz é nossa guia, a fé é nosso escudo, gritaram unificados, as palavras se entrelaçando como uma corrente invisível de força e amor. A lagoa começou a vibrar, as ondas respondendo ao hino que ressoava, como se reconhecessem a verdade por trás de cada letra. A energia na lagoa se intensificava, as águas se transformavam e a luz tornava-se cada vez mais forte. Mas o demônio, percebendo a mudança, rugiu com indignação. O que vocês acreditam ser uma canção, para mim não é nada. Eu sou a escuridão, eu sou o desespero. Vocês estão se arriscando a acordar forças que não conhecem. As palavras dele eram venenosas, uma tentativa de minar a coragem que crescia entre eles. Ana, percebendo isso, decidiu transformar os sussurros de medo em um grito de guerra. No nome de tudo que é bom, nós rejeitamos sua voz. Você não tem poder sobre nós. Justamente nessa afirmação, as águas brilharam com um brilho incandescente, refletindo a luz que agora parecia revelar contornos no fundo da lagoa. Ana notou figuras se formando nas profundezas, como sombras de seres luminosos, prontos para se manifestar. Algo extraordinário se aproximava. Uma onda de expectativa entrelaçou-se com a fé deles, aumentando a cada momento. Está vendo isso? Sussurrou um dos homens atônito. Há algo de maravilhoso lá embaixo. E enquanto os olhos se fixavam na superfície, a lagoa começou a espelhar não só luz, mas vislumbres de esperanças e orações respondidas. Seres de luz dançando no fundo, prometendo mudança. Ana percebeu que aqueles eram os ancestrais da sua linhagem, aqueles que tinham enfrentado suas próprias batalhas. Eles estão conosco, declarou, o coração se enchendo de um amor indescritível. Era um apoio que atravessava tempo e espaço, como um lembrete de que nunca estavam sozinhos. Então a risada do demônio, desesperada e furiosa, cortou novamente o ar. Vocês acham que podem chamar os antigos e que isso os salvará? Eles também enfrentaram suas derrotas. A escuridão é mais poderosa do que vocês imaginam. Ana olhou para sua comunidade e a luz dentro dela pulsou intensamente. Nossos ancestrais não apenas enfrentaram a escuridão, eles a venceram, e nós também iremos vencer. Com amor e união, somos mais fortes. A convicção em suas palavras começou a quebrar as correntes que ligavam as almas. Agora, surpresas estavam prestes a surgir das profundezas, fazendo vãs choverem em suas frentes. O que mais o futuro lhes reservaria? Agora que a luz e a sombra estavam em conflito aberto, era tempo de descobrir que outras revelações aguardavam o momento certo para se revelar. Que segredos estavam escondidos nas profundezas da lagoa, prontos para serem desvendados. A lagoa começou a tremer sob o peso do momento, como se a própria terra fosse tocada pela batalha entre luz e escuridão. Ondas de energia se espalhavam pela margem, fazendo com que as folhas das árvores dançassem em uma sinfonia de fé. Ana sentia o calor de seu povo ao redor, a união vibrante pulsando como um coração batendo forte, determinado a vencer. As sombras podem se levantar, mas não têm poder sobre nós, gritou um jovem, suas palavras ecoando pelas águas. Cada voz se tornava um escudo protetor, um grito de resistência. A lua, testemunha silenciosa, se escondia atrás de nuvens, e o céu parecia refletir as incertezas que cercavam aquele momento. Mas a luz da lagoa não se deixaria abalar tão facilmente. Os seres luminosos, agora mais presentes, começaram a ascender das profundezas.
O brilho que emanava deles iluminava não apenas a água, mas também os corações dos que estavam ali. A energia envolvente parecia curar as feridas da alma, trazendo um novo ânimo que tocava a cada um de forma única. Isabela, a menina que havia começado tudo, novamente puxou a voz do coro. Com as vozes em harmonia, vamos irradiar luz. Enquanto todos se uniam na canção, uma nova melodia surgia. Era um canto ancestral, repleto de coragem e esperança, como se os próprios espíritos daqueles que já viveram estivessem cantando com eles. Uma força sobrenatural estava prestes a se manifestar, e a lagoa vibrava como um tambor, ressoando em resposta ao chamado. E então, em um momento de pura revelação, uma onda de luz se projetou da lagoa, subindo como uma espiral radiante. O demônio rugiu novamente, rasgando o ar com raiva e ódio. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Eu sou o medo, a dúvida. Não podem me vencer. Ana, agora mais forte do que nunca, encontrou seu olhar fixado em meio à luz que crescia. Sussurros cálidos envolviam seu ser. Que essa luz queima o medo, que a confiança supra a dúvida. O clamor da comunidade se elevava e cada frase sussurrada se tornava parte daquela poderosa sinfonia. Olhos fechados, corações abertos, todos estavam em sintonia com algo muito maior. Era um encontro entre o divino e o humano, uma dança eterna entre o bem e o mal. A energia que flutia na lagoa os conectava a algo celestial, uma história que transcendeu gerações. É hora de invocar o que há de melhor em nós, Ana declarou, e as vozes se uniram em um grito de determinação. Nós não nos curvaremos às trevas, nós somos a luz. E como resposta, o brilho na lagoa explodiu em 1000 cores, como fogos de artifício espirituais, estourando em beleza divina. Aqueles que estavam ao redor da lagoa começaram a ver as memórias de seus ancestrais, se manifestando não só como figuras, mas como testemunhas poderosas daquela batalha. No nome de todos que nos precederam, eu clamo, venham, mostrem sua força. Ana gritou, uneando suas mãos no ar. A energia se amplificava e a presença dos seres luminosos se tornava palpável. A comunidade, em comunhão, sentiu cada instante como um milagre. Olhares de esperança se encontraram, sorrisos se espalharam. Isso não era apenas uma batalha, era um renascimento. Mas enquanto a luz se expandia, uma sombra imensa tomou forma. Do fundo da lagoa, o demônio começou a se materializar. Seu rosto grotesco se iluminou por cortes de luz, e sua voz, agora mais ameaçadora que nunca, ecoou nas mentes de todos. Vocês acreditam que isso é suficiente? O que estão prestes a enfrentar é apenas o começo. O coração de Ana acelerou. Era um eco familiar, uma lembrança de que a luta estava longe de acabar. Um novo desafio se aproximava, e aqueles que estavam ao seu lado eram seus guerreiros. O que mais a lagoa esconde? Que revelações aguardavam aqueles que ousassem enfrentar as trevas? E assim, nesse clímax vibrante, cada um começou a se perguntar: estavam prontos para o que viria a seguir? A tensão pulsava no ar como um fio prestes a romper. Ana observava a sombra monstruosa crescer diante dos olhos de todos, enquanto os seres luminosos agora dançavam freneticamente ao redor da lagoa, como infrações de uma luz que lutava para se impor à escuridão avassaladora. Os rostos de cada integrante da comunidade refletiam não apenas medo, mas também uma coragem recém-descoberta. O poder da união poderia ser a única arma capaz de derrotar aquele que havia se apresentado como o símbolo do terror. Não deixem que a dúvida entre em seus corações. Concentrem-se na luz. A voz de Isabela ressoou com um timbre firme, como um farol em uma noite tempestuosa. A menina, mesmo pequena, transportava a força de gerações que a precederam, e havia ali uma mágica que não poderia ser ignorada. Nós somos a luz, nós somos a esperança,
Gritaram em uníssono, e cada voz parecia uma onda de força, quebrando as barreiras do medo que a sombra do demônio tentava erguer. À medida que a visão da criatura se tornava cada vez mais nítida, detalhes grotescos se tornavam visíveis, como chifres retorcidos e olhos ávidos. Ele ria, uma risada que quebrava a harmonia da canção. Vocês realmente acham que sua luz pode me vencer? Eu sou o medo que consome os corações, a dúvida que assola as mentes. Vocês são pequenos demais. Foi como se o ar ao redor deles tivesse se tornado denso, como se toda a esperança estivesse à beira do colapso. Mas Ana, em um momento de profunda inspiração, ergueu sua mão e exclamou: "Somos mais fortes do que você pensa. Em cada um de nós há luz, e juntos podemos incendiar o céu." As vozes se elevaram mais uma vez, e a canção ancestral ressoou com fervor. Silhuetas etéreas emergiam gradualmente, lideradas pelos seres luminosos, que apresentavam visões de bravura e força. Suas manifestações mostravam a fragilidade humana diante do mal, mas também a certeza de que, mesmo na escuridão, a luz não se extinguiria. "Sinta o poder dos que vieram antes de nós!" gritou um homem idoso, seu olhar fixo na lagoa. O chão tremeu sob seus pés, e uma onda de força espiritual atravessou todos ali, reverberando como um eco de uma promessa antiga. Ana fechou os olhos, permitindo-se sentir a presença de seus ancestrais. A energia intensa reacendeu seu espírito, e suas palavras surgiram como um clamor. "No nome do Pai, nós renunciamos ao medo e à dúvida. Vencemos juntos, não estamos sozinhos." E com isso, o céu começou a clarear. As nuvens pesadas que antes obscureciam a lua começaram a se dissipar, e à medida que a luz se acumulava, a sombra do demônio se esgueirava, recuando lentamente. Mas algo inesperado aconteceu. Com o recuo, uma terceira presença se manifestou, uma figura espectral que habitava as sombras, mais baixa, mas igualmente aterradora. "Eu sou a dúvida, o pensamento que paralisa a sua fé." Essa nova voz sussurrou entre os membros da comunidade. "Sem você saber, eu estarei sempre aqui, a um passo para cultivar a incerteza em seu coração. Podem vencer um demônio, mas não poderão vencer a mim." Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. A luta não era somente contra a escuridão visível, mas uma batalha interna contra as vozes que se infiltravam nas mentes dos que a cercavam. "E agora?" pensou ela perplexa. "Como podemos lutar contra o que não vemos?" Os rostos de seus amigos se tornaram sombreados, enquanto todos começavam a sentir a mesma dúvida, uma presença silenciosa que ameaçava abalar suas convicções. As esperanças lançadas à lagoa começaram a se desfazer nas brumas da incerteza. O que mais estava por vir? Quem eram os próximos inimigos que se levantariam das sombras? A luta estava apenas começando, e a escuridão se tornava mais intricada. O que deveriam fazer para realmente vencer? As respostas estavam esperando para serem descobertas no fundo da lagoa, cercadas pelo mistério e pela luz que ainda brilhava. O peso da incerteza pairava no ar, e Ana sentiu que sua voz quase se perdeu entre o murmúrio da dúvida. A presença espectral da dúvida parecia serpenteá-los, deslizando silenciosamente nas mentes de cada um, como se tivesse realmente encontrado um espaço dentro dos corações, outrora incandescentes. Mas no fundo, Ana sabia que havia algo mais forte do que aquele sussurro gelado. E foi a conexão com seus amigos que começou a pulsar em seu peito. "Precisamos nos lembrar!" gritou ela, tentando se sobressair na maré crescente da incerteza. "É o nosso amor, nossa fé e a união que nos torna imbatíveis." Olhou em volta e viu os rostos de seus amigos, agora mais pálidos, mas ainda disponíveis para um fio de esperança. E Isabela, com os olhos brilhando como estrelas, se aproximou. "E se nós lembrássemos de quem somos de verdade? O que nos trouxe aqui?
A nossa luz não é só uma chama, é um fogo que nunca se apaga. A determinação na voz da menina fez ecoar um sentimento primordial em todos ali. Era tempo de uma virada. Ana respirou fundo e, sem hesitar, começou a recitar em voz alta as histórias de fé de sua comunidade, aquelas que atravessaram gerações. Falou sobre como um homem havia caminhado sobre as águas e como suas orações eram como as asas de um pássaro que almofadava o coração com paz. Cada palavra era um lembrete poderoso, uma arma que começava a moldar-se no ar ao redor deles. A atmosfera, antes pesada, começou a mudar. A luz da lagoa, refletida na água, parecia dançar mais intensamente. Os seres luminosos se aproximavam, intensificando seu brilho ao ouvir as palavras de Ana. E assim, a energia vital da esperança começou a se entrelaçar novamente, desafiando a sombra da dúvida. Mas a criatura espectral não estava disposta a ceder tão facilmente. Vocês pensam que as histórias podem proteger? Apenas as lembranças não bastam. Eu sou infinitamente mais sábia do que a fragilidade de suas memórias, dizia a dúvida, seu tom sombrio preenchendo o ambiente com um frio quase palpável. Ana se lembrou do que sua avó lhe contava. A dúvida pode ser alta como uma montanha, mas cada passo que você dá, a luz torna-se mais intensa. Era agora ou nunca. Ela se voltou para sua comunidade e bradou: vamos lembrar, vamos contar a cada um de nós as verdades que vivemos. Juntos, vamos erguer nossa fé mais uma vez. E com isso, cada um começou a compartilhar seus próprios testemunhos. Alguns falaram sobre curas inexplicáveis que aconteceram com amigos. Outros recordaram momentos em que, mesmo nas crises, a esperança nunca as abandonou. As vozes subiam como um coral fervoroso, reverberando no ar e desafiando a própria essência da dúvida. Isso não pode acontecer, berrou a sombra, começando a balançar-se, perturbada com o poder que estava se formando. O cenário se tornava mais vibrante. O brilho dos seres luminosos começou a se fundir com as vozes, como um canal de energia pura. A lagoa, antes um abismo de incertezas, agora se transformava em um espelho da fé coletiva. Iluminava o caminho entre sombras, clareava a intenção pura dos corações reunidos. Mas, em um momento tenso, a dúvida lançou seu ataque derradeiro. Vocês podem ter suas histórias, mas eu sou a semente do medo que brota em cada um, sempre presente, sempre aqui. O desespero começou a se infiltrar nas vozes, e Ana percebeu que a batalha interna ainda não tinha acabado. A luz estava forte, mas a luta não se encerrava apenas na unidade, e sim em como cada um escolheria responder naquele instante decisivo. Como se preparassem um último ato de resistência, Ana olhou ao seu redor. Cada face refletia dúvida, mas também o brilho da fé. Juntos, não somos apenas soldados, somos guerreiros, e cada um deve escolher acreditar. Nesse momento, um silêncio ensurdecedor caiu sobre a lagoa e as sombras. O desdobramento da luta entre luz e escuridão estava apenas na metade, e uma nova batalha se aproximava. O que seria necessário para selar o destino daquela jornada? E como poderiam encontrar coragem em um mar de incertezas? A resposta ainda pairava, enredada nas brumas da lagoa e nas luzes resplandecentes que dançavam ao seu redor. As sombras tremiam e a lagoa parecia respirar com uma intensidade própria. Ana sentia sua alma pulsar, como se cada batida de seu coração estivesse convocando a força que suas palavras haviam liberado. Precisamos nos unir, ela insistia. A mesma chama ardendo em seus olhos refletia a bravura de todos ali presentes. Enquanto a dúvida se agitava como uma tempestade, eles se tornavam um só, formando uma corrente de luz. Um a um, os amigos começaram a gritar suas verdades mais profundas, declarações que eram como sopros de vida a cada sombra que se aproximava. Eu sou amado, eu sou livre, eu sou luz.
ecoou o clamor em um ritmo crescente. De repente, uma corrente elétrica percorreu o ambiente. Era como se o próprio ar estivesse vibrando com a energia daquela fé coletiva. E nesse momento, algo extraordinário aconteceu. No centro da lagoa, uma luz intensa começou a emergir. Era uma manifestação palpável do poder divino, como se a esperança tivesse encontrado um corpo, um coração pulsante emanando amor e libertação. As vozes se tornaram um canto harmonioso, ganhando força, um hino para o alto. Os seres luminosos dançavam agora em sintonia, suas formas vibravam como se estivessem respondendo ao chamado. O luminar que se formava no centro da lagoa foi se expandindo, irradiando calor e conforto. Mas a criatura espectral não se entregava facilmente. Isto é apenas o início da sua ruína. Ela gritou, seu tom repleto de desprezo, mas com um leve tremor de preocupação. Vocês são fracos e suas lembranças meras ilusões. Ana, sentindo a pressão da escuridão, ergueu os olhos para o céu. Não somos fracos, somos filhos da luz, ela bradou com o coração inflacionado de fé. Cada palavra era como um golpe direto na sombra. O amor é a nossa armadura, a fé, nossa espada. E no exato momento em que Ana proclamava isso, uma onda de luz irrompeu da lagoa direita em direção ao céu, quase como uma resposta ao desafio. Era poderosa e imensa, como um refrão celeste que ressoava em cada alma que ali estava. Em meio a essa batalha fervorosa, as consciências flutuaram entre o medo e a certeza. Lembrem-se das promessas que Deus fez, exclamou Isabela. Ele é nossa fortaleza, nosso escudo. Havia um brilho no rosto de cada um, apesar dos tremores apresentados pela sombra. Mas, de repente, um silêncio cortante invadiu o local. O céu escureceu e uma sombra gigantesca projetou-se acima deles, obstruindo a luz recém-chegada. Eu sou a dúvida que transformou sua fé em fraqueza. Vocês não têm como escapar. A sombra crescia, engolindo a luz. Neste instante, Ana sentiu algo se mover em seu interior. Uma corrente de clareza e sabedoria começou a fluir, e sua voz, agora suave, mas firme, ressonava como um cântico de esperança. Se a dúvida é uma sombra, então a luz que trazemos é a verdade. Nós somos mais do que vozes solitárias, somos a revelação de sua grandeza. E onde há luz, a escuridão não pode prevalecer. As palavras estavam impregnadas de um poder que transcendeu o físico, e como uma resposta, a lagoa borbulhou. Um brilho dançante surgiu entre os participantes. Era um sinal de que algo maior estava prestes a se desdobrar. Eles estavam prestes a entrar em um nível mais profundo dessa luta, onde a verdadeira natureza da dúvida seria revelada. Ana olhou para seus amigos e viu nos olhos deles a determinação renovada. Vamos seguir em frente, juntos, com a certeza de que a luz prevalecerá. Mas, no fundo, Ana sentia que a batalha tinha apenas começado. Um novo desafio se aproximava, e com ele, a necessidade de se aprofundar em suas verdades e crenças. O que mais teria a dúvida reservado para eles? Como poderiam se preparar para os testes que viriam a seguir? A respiração daquela noite parecia vibrar com expectativas e a resposta estava prestes a emergir, mais luminosa do que qualquer um poderia imaginar. As primeiras luzes da manhã começaram a despontar no horizonte, trazendo promessas de novos dias e esperança renovada. O ar estava carregado de um silêncio reverente, e a lagoa, agora iluminada pela luz do sol, seguia pulsando como se reconhecesse que a verdadeira batalha estava chegando ao seu clímax. A sombra do demônio agora se tornava mais clara e ameaçadora, mas Ana e a comunidade estavam decididos a não recuar. Ana se pôs à frente novamente, seu rosto iluminado pela coragem e pela certeza recém-descoberta. Vocês estão prontos para lutar contra a dúvida? Para reivindicar nossa liberdade?
A resposta coletiva foi um grito de determinação, ecoando por toda a beira da lagoa. As águas, reluzentes ao sol, refletiam a luz que emanava de cada coração presente. "Estamos prontos", disseram em uníssono, e Ana sentiu a presença de São Miguel como um suave vento ao seu redor. A sombra, agora mais próxima, retorcia-se como uma serpente furiosa. "Vocês acham que podem vencer? Estão sendo ingênuos. Eu sou a dúvida que corrompe as almas. Eu sou o sussurro que destrói a fé, e não poderão dissipar minha presença." Mas a força crescente da comunidade começou a atenuar sua voz, tornando suas palavras cada vez mais baixas, à medida que se uniam em oração e louvor. Isabela, com seu coração puro, começou a cantar uma canção que falava sobre vitória e amor. Gradualmente, as vozes se somaram à dela, criando uma sinfonia que se elevava como um perfumado incenso ao céu. A lagoa começou a tremer, e um brilho radiante surgiu de suas águas, aquecendo cada coração presente. Era como se o próprio céu estivesse se unindo ao clamor daquela comunidade. "Não podemos permitir que a dúvida nos impeça de ver a verdade", Ana gritou, a determinação reverberando em sua voz. "O amor e a fé são nossas armas mais poderosas." As sombras, agora mais fracas, pareciam vacilar com a força daquele cântico. Ana viu isso e surpreendeu-se com a energia que emanava. Sigam o exemplo dos antigos. Eles enfrentaram seus demônios e venceram, e nós também podemos. Naquele momento, uma onda de coragem percorreu cada membro da comunidade. Eles lembraram-se de suas próprias vitórias pessoais e das lutas vencidas juntos. Ana começou a compartilhar a história de como cada um deles havia sido resgatado de situações difíceis pela luz divina. Lembram-se das nossas batalhas, das curas realizadas, das orações que foram atendidas? Cada uma dessas memórias é a luz contra a escuridão. Uma nova onda de fervor encheu cada coração, e em unidade, eles começaram a marchar em direção à lagoa. A água parecia dançar e chamar por eles, como um convite a um batismo de poder e renovação espiritual. Cada passo é a certeza de que estamos juntos nessa batalha. Vamos adiante, em fé. Quando finalmente os pés de Ana tocaram a água, uma explosão de luz irrompeu da lagoa. A sombra, que antes era uma ameaça imponente, começou a encolher-se, tremer e implorar. "Não, não, isso não pode estar acontecendo", gritou o demônio, lutando para permanecer firme. Mas o fervor da comunidade era precioso demais. A luz aumentava, e a dúvida foi exposta como uma fumaça perdida. "Em nome de Jesus, nós repelimos você", Ana exclamou com toda a força que tinha. As vozes unidas se transformaram em um grito de clamor, e a luz era uma espada certeira, cortando as trevas pela raiz. Com um último clamor, a sombra ruiu, carregada pelo poder da fé coletiva. O céu clareou, e uma onda de alegria invadiu a lagoa. Ana olhou em volta e viu a curva de sorrisos nos rostos de sua comunidade. O amor havia triunfado, dissipando a dúvida e trazendo liberdade. Isabela pulou alegremente, radiante, e todos começaram a se abraçar, agradecendo a Deus pela vitória. Nós vencemos!" Eram as palavras que ecoavam, como um hino de gratidão que se elevava aos céus. Mas Ana sabia que aquela luta tinha sido somente uma das muitas, e que juntos eles viveriam desafios, mas agora teriam a certeza de que sempre poderiam contar com a luz e a união que construíram. A conexão que formaram era indestrutível, transbordando de esperança e amor e fortalecendo cada coração presente. Aquele dia se tornaria uma celebração eterna e um testemunho poderoso da fé. Os laços inquebrantáveis os uniriam ainda mais, e a presença de Deus continuaria a guiá-los através das adversidades da vida. Eles aprenderam que em meio às trevas sempre há uma luz que nunca se apaga quando se mantém a fé.
E assim, com corações cheios de amor e gratidão, a comunidade se despediu daquele encontro ao pé da lagoa, determinada a se lembrar de sua força, de quem eram e do poder da unidade. Este é o momento de tomar uma posição. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Compartilhe com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. E comente suas reações e testemunhos sobre este final. Sua participação é essencial e só verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.